Atos, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz o seguinte: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha o que diz o contexto do versículo 19 de Atos, capítulo 14. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando, supondo que este estava morto. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé. E aí ele diz: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo aqui ele nos dá uma lição. Porque muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, a sensação que nós temos é que nós literalmente estamos sendo apedrejados por palavras, por perseguições, por traições. Queridos, esse último ano de pandemia, de quarentena, de isolamento, é esta sensação que nós temos tido. Que nós, a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, a cada semana, a cada mês, estamos sendo apedrejados. E as circunstâncias, e às vezes até pessoas, elas têm um propósito: tirar o nosso ânimo, tirar a nossa vida. Principalmente, principados e potestades, que não querem que nós venhamos avançar na fé. Aqui, essas pessoas que apedrejaram o apóstolo Paulo, eles apedrejaram a tal ponto que suporam que ele estava morto. Acharam que ele estava morto. E às vezes nós chegamos exatamente nesse ponto. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não há mais saída, não há mais solução. Eu vou desistir. Eu não quero mais saber desse negócio de pregar a palavra. Muitos chegam a um extremo de dizer: eu não quero mais viver. Mas aconteceu algo aqui nesse texto. Os discípulos, eles rodearam o apóstolo Paulo. Provavelmente oraram. Provavelmente alguns disseram: é o fim. Esse não prega mais a palavra. Esse não continua mais no ministério. Esse vai desistir. Mas alguns, com certeza, oraram e creram que Deus podia tocar naquele corpo que estava como que morto. E é nesse momento que o Espírito Santo vem, o apóstolo Paulo se levanta e no outro dia o que ele faz? Desiste? Retrocede? Não, ele prega a palavra de Deus. Ele prega a palavra e a Bíblia diz que muitos discípulos foram feitos naquela cidade. E através dessa atitude de Paulo, de não desistir, de avançar, de prosseguir, ele trouxe o quê? Ânimo para aqueles que estavam caminhando com ele. E ele ainda os exortou a permanecerem na fé. Porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quem sabe hoje você está se sentindo como o apóstolo Paulo, olhando para si mesmo e achando que é o fim. Quem sabe as pessoas estão olhando para você e dizendo: agora é o fim. Desta ele não se levanta. Desta ele não se recupera. Mas nós não podemos jamais menosprezar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de vida. Há poder no nome de Jesus. E foi isso que aconteceu com aquele apóstolo. Se levantou, teve uma noite de descanso e no outro dia pregou a palavra. Sabe por que muitas pessoas estão em pé? Porque você não desistiu. Sabe por que muitas pessoas continuam prosseguindo? Porque elas estão te observando.
E muitas vezes elas chegam a uma conclusão: eu não sei como é que ele está aguentando essa tribulação, mas se ele está aguentando, eu também creio nesse Deus que ele serve. Queridos, a tua vida, a tua perseverança pode ser sinônimo de ânimo para muitos que estão pensando em desistir. Eu quero dizer para você, por mais pedradas que você tenha recebido, por mais rejeição que você tenha sofrido, por mais críticas que tenham lançado contra a tua vida, a tua casa, a tua família, saiba que Deus é contigo, que Ele tem poder, que Ele enviou Jesus para te salvar. Que Deus te abençoe neste dia. Receba essa palavra de vida. Levante-se desse leito. Levante-se desse lugar de morte. Faça como o apóstolo Paulo. Pregue a palavra. E através dessa tua atitude, você será reflexo, será exemplo, será um referencial para muitos ao seu redor. Que Deus te abençoe. Papai querido, eu oro por aqueles que estão precisando de um fôlego de vida agora. Que o Senhor os restaure, que o Senhor os levante, que o Senhor os renove, em nome de Jesus. É a minha oração. E se você crê, você diz amém.